Olha só, pessoal, mais um Fala Carlão, mais uma entrevista direto aqui da AgriShow 2024. Olha, agora a gente saiu um pouquinho fora aqui do nosso tema das máquinas agrícolas, enfim, dos fabricantes, do pessoal que vende equipamentos, o pessoal que vende defensivos, e a gente está aqui agora no stand da TIM. E vamos falar com o caboclo que entende tudo de telecomunicações, é o engenheiro de telecomunicações, o Paulo Humberto Cherchi Gouveia. Falei direito? Falou direitinho, igual italiano. Pois é. A partir desse momento é só Paulo Humberto aqui, viu? Ô Paulo, obrigado pela sua gentileza de falar conosco. Obrigado, Carlão. Obrigado a você pela oportunidade de falar com o pessoal do agro. Pois é, a gente milita no agro há muitos anos e há muitos anos que a gente reclama da falta de conectividade no campo, reclama que o sinal não funciona, reclama de tudo isso. Agora a gente entra aqui no stand da TIM e vê que vocês estão trabalhando uma barbaridade, vamos dizer assim, para resolver essas questões. Eu me lembro que alguns anos atrás eu falei com o ministro das Comunicações sobre esse tema. Enfim, é um tema, vamos dizer assim, complicado, porque primeiramente o Brasil precisa oferecer conectividade, a prioridade do governo, das empresas, era oferecer conectividade para as grandes cidades, porque afinal de contas o investimento é alto e esse investimento precisa de retorno, né? Eu queria que você começasse por aí, começasse me falando o seguinte: como é que a gente se encontra, em que momento que a gente está hoje? Chega perto aqui, chega hoje. perto. Falar um pouquinho da TIM e desse compromisso com o Brasil e com os brasileiros. Isso. A primeira questão com relação à conectividade, o foco é nas áreas urbanas. Sim. Então, quando a gente olha os 5.570 municípios, a TIM hoje ela está presente em 100% das 5.570 cidades, com rede 4G. Legal. No 5G, que todo mundo agora animado com 5G de alta velocidade, baixa latência e tudo mais, a gente já está em 266 das principais cidades do país, com mais de 7.000 antenas. 7.000 antenas significa quase metade de todas as antenas 5G instaladas no Brasil são da TIM. Legal. Mas o Brasil não é um país, é quase que um continente. E o nosso o grande... Brasil é do tamanho da Europa. Do tamanho exatamente. Não é? A grosso modo. Para comparar, a Itália tem 30 milhões de hectares, a França é do tamanho do estado de São Paulo e o Brasil é do tamanho da Europa. Então a gente fala que a gente tem um desafio continental. E dentro desse projeto, a TIM ela criou uma área para cuidar da internet das coisas que ela chama de TIM IoT Solutions, para desenvolver soluções de conectividade e de sistemas para transformação digital de diversos segmentos da indústria. Esse ganho de eficiência operacional e ganho de produtividade. Um dos segmentos, que é o principal segmento brasileiro, responsável hoje por mais de 25% da geração de riquezas do país, é o agronegócio. E nós colocamos foco nisso. Há 6 anos, a gente começou lá em Goianésia com o projeto da Jales. Ah, entendi. E aí, o que a gente teve que fazer? Goianésia é a terra do Cairo Rodrigues, viu? E ele conhece bem a turma lá da Jales Machado. Com aquele projeto, o que a gente entendeu? A gente entendeu que o agro tinha muita tecnologia, você citou as máquinas, a gente viu que o agro ele tinha muita tecnologia aplicada, mas tinha essa deficiência, não tinha conectividade no campo. Pois é. Não tinha conectividade para a tecnologia e não tinha conectividade para as pessoas. Se eu usasse o modelo financeiro que a gente aplica às cidades, que é a densidade de usuários por quilômetro quadrado, a gente nunca implantaria uma antena no campo. A gente entendeu a demanda, entendeu os problemas do campo e conseguiu criar um modelo financeiro que se adequasse ao agronegócio. Legal. 6 anos depois, nós estamos hoje com 17 milhões de hectares cobertos em dezenas de contratos que a gente fechou com a indústria do agro para conectividade em mais de 16 estados, eu vou dar depois alguns exemplos. E esses 17 milhões, eles cobrem e atendem 112 mil propriedades rurais. E mais importante que isso, 1.300.000 pessoas que sequer tinham conectividade. Na verdade, você está dizendo o seguinte, que essa região aí onde vocês colocaram, de repente o pessoal que nunca teve nem, como é que fala, como é que fala aí, 4G, o cara que nunca teve nem 1G, ele não tinha nem 1G,
E ele já saiu na cabeceira, já foi para o 4G. Já foi para o 4G. Ele passou. Isso significa, na verdade, se pudesse trocar aí a palavra, significa inclusão social na veia, né? Inclusão social, inclusão digital, aumento da qualidade de vida, e você traz para essas pessoas a mesma conectividade, a mesma tecnologia que tem em São Paulo, que tem lá na Europa, que tem nos Estados Unidos. É muito mais do que inclusão. Você está fechando um abismo entre uma criança que é educada na cidade e uma criança que é educada no campo. Bacana demais. Agora você falou isso, você já pulou e falou que já existe, já está aí, mas você falou de vocês criaram uma, vamos dizer, uma operação financeira para conseguir fazer isso. Sim. O que está por trás disso? Quem é que está, vamos dizer, quem que está pagando esta conta? Tá. Hoje o projeto é feito com grandes propriedades. No caso de São Paulo aqui, a gente tem um projeto com a Citrosuco, um projeto com a São Martinho, um projeto com a Santa Adélia, o nosso maior projeto do agro com a BP Bung. A BP Bung está fazendo um investimento em 100 torres para cobrir 3 milhões de hectares. A área de produção deles é de 450 mil, mas eles fizeram um super investimento que está beneficiando todo mundo, todo o processo, todas as pessoas. Por quê? Porque essa rede é uma rede pública, é uma rede 4G pública. Então ela atende a demanda que se tem no campo de conectividade para esse ganho de eficiência, uso sustentável e racional de recursos naturais, mas ela traz todos esses benefícios que a gente está comentando. Se a gente vai no Mato Piba e vai em solo, a gente vai falar de SLC, a gente vai falar de SJC, a gente vai falar do Mato Grosso, do Grupo Amage, do Grupo Boa Esperança, da Santa Helena, da Jales Machado, da Santa Vitória. O que a gente vê é o seguinte, é que o agro ele está preparado, o que ele precisava, ele tem capacidade de investimento e esse investimento já é realidade e dá retorno. Quer dizer, você está dizendo, na verdade, o seguinte, que aquele exemplo da gente falar assim, das tais parcerias público-privadas, né? Na verdade é o seguinte, esses grandes produtores, essas grandes companhias estão efetivamente falando assim, vamos resolver nós o negócio, porque assim o governo já tem, vamos dizer assim, um encargo gigantesco que é para cuidar das grandes cidades. Mas aqui onde nós moramos, vamos resolver esse trem nós mesmo, né? Da parte do governo, o governo já tem projetos com relação às escolas, a gente tem projetos de atender escolas, a TIM hoje atende mais de 2.000 escolas rurais em projetos que a gente tem com o governo. A gente tem grandes desafios, né? Se a gente olhar do ponto de vista de governo, de saúde, educação, de transporte. O que é possível no agronegócio é que essa pujança que existe no agronegócio, essa geração de riquezas, ela se autofinancia. Entendi. Desde que haja a intenção e o interesse de todas as partes, a gente consegue resolver o problema do país. Bacana. E quando você participa de uma feira como essa aqui, a AgriShow, vocês vêm aqui e eu acho que vocês participam não é só da AgriShow, não. Eu tenho a impressão nítida que vocês estão em todas as grandes feiras do Brasil, porque eu participo de todas elas e a impressão que me dá é que em todas elas vocês estão presentes lá. Com quais objetivos? O que vocês veem, que tipo de objetivo vocês têm quando participam de um evento como esse? Quando a gente fez esse planejamento do Team IoT Solutions, que a gente olhou para o agronegócio, para esses segmentos que eu citei de logística, na área de utilidade pública, na área da indústria, a gente percebeu rapidamente que a gente deveria fazer parte do ecossistema. Legal. Porque a gente tinha que se integrar. Só a conectividade não é a solução. Ela tem que estar integrada às máquinas, integrada aos sensores, às estações, aos sistemas de operação agrícola, a isso tudo. Então a gente tinha que estar integrado ao ecossistema. Naquela época, a gente já se tornou sócio fundador da Associação Conectar Agro, que era exatamente para isso, para entender o sistema do agronegócio. Quando a gente vem para uma AgriShow, que a gente vai lá para a Bahia Farm Show e para todos os eventos do agro, hoje, a gente não vai mais como uma operadora de telecomunicações. A gente vai como uma empresa que é parte do processo produtivo do agronegócio. A gente fala o seguinte, que hoje a gente ajuda o Brasil a produzir alimentos, que a gente ajuda o Brasil a exportar alimentos para o mundo. Gente do céu, isso é trocar realmente em miúdos o negócio, é explicar o que muita gente não sabe, né? Eu falo, Carlão, é uma delícia esse programa por causa disso. Uma prova disso é que você estava me contando aqui, eu quero contar para o meu público, que vocês
são parte da equação de iluminação pública em algumas cidades do Brasil. Me conte isso, porque eu mesmo, eu falo assim, a gente sai de manhã cedo de casa e é muito gostoso quando a gente aprende coisa nova. Eu, por exemplo, não sabia disso, já aprendi hoje que eu falo assim, quando eu falar da TIM, eu falo assim, não é mais uma operadora, está longe de ser uma operadora de telefone, muito, né? Um pouquinho mais além disso. Que é esse segmento de utilidade pública. No setor de energia, o que a gente tem feito, as cidades hoje elas têm a obrigação da gestão da iluminação pública. E várias cidades no país estão fazendo projetos, parceria público-privada, e setores estão assumindo a gestão da iluminação pública, trocando por lâmpada de LED e colocando um sistema de gestão dessa iluminação. Entendi. É aí que a TIM entra. Legal. Ela entrou com um parceiro, oferecendo solução fim a fim da gestão da iluminação pública, onde é possível você fazer uma dimerização, controlar a intensidade da iluminação, dependendo da hora do dia, do número de pessoas. E o que isso representa na gestão, né, dessa iluminação? Se você prestar atenção na tua conta, você paga por essa iluminação pública na conta de energia. Significa quando você diminui a potência, você aumenta a vida útil daquela lâmpada, o ciclo de vida dela. Então ela vai durar mais, vai se gastar menos com aquilo, você faz o processo ser mais eficiente. O sistema que a gente tem implantado, ele tem um medidor de energia homologado pelo Inmetro. Se ele é homologado, eu posso fazer a tarifação, a bilhetagem, né, o faturamento daquela energia pelo consumo real, não pelo consumo presumido. Entendi. Se é pelo consumo real e eu fiz dimerização, eu posso reduzir o consumo de energia e reduzir a conta que a cidade paga para ter iluminação pública. Isso já gerou benefícios. A gente implantou 22 mil pontos na cidade de Porto Alegre, a gente está implantando 45 mil pontos na cidade de Curitiba. Ah, Paulo, mas isso são capitais. A gente tem 4 mil pontos em Água Boa, a gente tem 5 mil pontos em Petrolina, a gente tem pontos em Barbacena, Santa Luzia, Patos de Minas, Uberaba e dezenas de cidades no país. Que espetáculo, hein, rapaz? Citou em Água Boa, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu amigo Maurição Tonhá, lá de Água Boa, foi prefeito 2 vezes na cidade, enfim. Maurição, um forte abraço para você. Vem cá, a gente já começou aqui com o pé no peito, falando de temas aqui, e a gente não vai esgotar todos os temas, mas aqui no Fala Carlão a gente tem um bordão que diz que ninguém nasce diretor de nada, nem presidente, todo mundo tem uma história para contar. Eu queria agora, para a gente fechar a nossa história aqui, você entende uma barbaridade desse tema que você está falando tudo, mas eu queria saber de onde você vem, você nasceu aonde, como é que foi sua formação, me conte um pouquinho disso. A minha família, parte é de Poços de Caldas, parte de Sacramento. Já morava em Uberaba a minha família, eu fui nascer em Poços, fui criado no Triângulo Mineiro, aqui em Uberaba. Entendi. Fui estudar engenharia no sul de Minas, em Santa Rita do Sapucaí. Legal. E a partir daí, estudei naquela escola que tinha livro, que a gente comentou, né, que antigamente a diferença era o livro era o mesmo, então você não tinha o abismo que tem hoje com a internet. E a partir daí comecei a trabalhar São Paulo, Minas. Hoje eu moro no Paraná, trabalho em São Paulo e a empresa fica no Rio e eu viajo o Brasil o tempo todo. Que espetáculo, hein, gente? E Uberaba foi o lugar que eu mais fui na minha vida até agora, vocês sabem disso, né? Todo ano, 39 anos de Exposebu, 39 anos indo a Uberaba todos os anos, só fartou em Uberaba na pandemia, mas daí tava, na pandemia fechou. Não teve. Ano que vem Exposebu. É 90, né? A 90ª exposição de gado. O ano que vem é a 90ª e a minha número 40 o ano que vem. Escuta, cara, muito boa a sua prosa aqui, adorei a conversa. Obrigado demais aqui pela participação no Fala Carlão. Para fechar, eu queria saber o seguinte, eu acho que é uma pergunta de muita gente que quer saber o que significa a TIM, e você podia dizer para nós aí um pouquinho como é que é essa empresa em números aqui, falar um pouquinho do que você puder contar para nós dela. Tá bom. Falando um pouquinho da TIM, a TIM é parte do grupo TIM Telecom Itália, que também lá, antigamente era Telecom Itália Móvel. Hoje é TIM, todo mundo conhece a marca. Aqui no Brasil, do ano passado para cá, nós crescemos mais de 10%, chegamos ao faturamento de 23,9 bilhões de reais. Na área financeira, o pessoal faz uma medição de margem operacional que a gente chama de EBITDA, com 48,9%. É a maior margem EBITDA das Américas, é uma das maiores do mundo.
E quando a gente faz uma análise direta de geração de caixa, de EBITDA, menos os aluguéis e menos as despesas de investimento, a gente está deixando hoje na geração de caixa 17% dessa receita líquida dentro da empresa. E é verdade que o Brasil é tão importante para a TIM que tem gente que estava aqui como presidente, que hoje é presidente global. Como é que é essa história? Você está perto do poder, né, rapaz? Quem me contratou hoje está na Itália, ele foi o presidente do Brasil, era o responsável pela operação, Pietro está lá na Itália, como presidente da Itália, pelo excelente trabalho que ele fez com a TIM Brasil. O nosso atual presidente também era responsável pela operação, era o meu chefe, é o atual presidente. E futuramente o meu chefe deve se tornar o presidente. Olha, eu falei para ele que ele está pertinho do poder, hein? Ô, gente, papo top de linha aqui nesse programa Fala Carlão, show de bola, viu? Obrigado viu? Mais uma vez. Viu? Muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho da TIM. Eu acho que a gente trouxe uma clareza nesse tema que era importante a gente esclarecer para todos vocês. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço. A gente se vê seguramente no nosso próximo programa.